Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre Martins, professor do curso teológico da Escola de Líderes e também o professor do curso Ciências Bíblicas, estudando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quero agradecer a você que está neste grupo do curso Ciências Bíblicas. Quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer a confiança que você tem nos dado de estar compartilhando com você estudos bíblicos e o aprendizado da palavra de Deus, tá bom? Nós estamos aguardando o dia de começar esse curso. Tenho certeza que vai ser de grande valia para a vida de cada um dos irmãos que se dispuserem a estar estudando conosco. Lembrando a vocês que o nosso estudo ele será acompanhado também da leitura bíblica, tá? Então, já coloque aí na sua grade de prioridades para o próximo ano, o ano de 2021, o propósito de estar praticando a leitura bíblica, tá bom? Porque o nosso estudo Ciências Bíblicas, ele requer a leitura bíblica para que você possa estar crescendo no conhecimento das Escrituras, tá bom? Então, como eu prometi aos irmãos que durante esse mês de dezembro eu ia colocar algumas aulas gratuitas neste grupo, então eu estou gravando essa aula aqui para vocês. Vai ser uma aula de um prazo curto, né? Vai ser uma aula não muito longa, tá bom? Mas estou gravando aqui uma aula bônus para abençoar a vida dos irmãos que já estão no grupo e que estão aguardando o início do curso Ciências Bíblicas, que vai começar dia 4 de janeiro, tá bom? Durante o decorrer desse mês, eu vou estar colocando mais informações sobre esse curso no grupo também, tá bom? Então, o tema que eu quero abordar hoje aqui com os irmãos é sobre esse homem chamado Ananias, tá? Ananias, um guerreiro desconhecido. Apesar deste homem chamado Ananias não ter o seu nome na galeria dos heróis da fé, mas ele foi um grande homem de Deus, um guerreiro que se destacou, e nós vamos abordar um pouco das características que havia nesse homem chamado Ananias e como Deus trabalhou na sua vida e através da sua vida, tá bom? A história bíblica que cita o nome de Ananias está em Atos, capítulo de número 9, versículos 10 a 17, né? Sendo que esse capítulo 9 é o capítulo que fala-nos acerca da conversão do apóstolo Paulo, que ainda era chamado Saulo, né? E que foi convertido através do encontro que ele teve com Jesus quando estava indo a caminho de Damasco para perseguir os crentes, e o homem que Deus usou para orar por Paulo, para restituir-lhe a visão, e tornou-se uma pessoa importantíssima no ministério do apóstolo Paulo, foi este homem chamado Ananias, tá bom? Então, eu quero fazer aqui uma leitura e eu convido você que está assistindo essa aula para fazer essa leitura comigo, tá bom? Atos capítulo de número 9, versículos de número 10 a 17, tá bom? Diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido
para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Tá bom? Então esse é o texto bíblico que fala-nos acerca de Ananias, que foi enviado por Deus para orar pelo apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, né, para que ele tivesse a sua visão restituída. Quais são as lições que nós aprendemos com a vida deste homem chamado Ananias? Nós vamos ver isso a partir de agora, tá bom? Aqui, nesta parte ainda da introdução, eu quero deixar aqui uma pergunta, tá bom? Você não precisa responder para mim. Responda para você mesmo e para Deus. A pergunta é a seguinte: será que temos sido capazes de responder positivamente ao chamado de Deus? Eu não estou pregando aqui neste grupo a pessoas qualquer. Eu estou pregando a homens e mulheres que têm chamada de Deus na sua vida. E a pergunta é: será que nós temos sido capazes de responder positivamente ao chamado de Deus? Como é que nós temos nos comportado diante das responsabilidades que Deus tem proposto a nós? Tá? Outra coisa muito importante que eu preciso dizer aos irmãos: sempre que nós falamos acerca deste capítulo 9, do livro de Atos dos Apóstolos, que é conhecido como a Estrada da Graça, né? O caminho de Damasco é conhecido como a Estrada da Graça. Esse é o capítulo da graça, porque mostra Deus salvando um homem pela sua graça, um homem que perseguia os cristãos, que perseguia a pregação do Evangelho e os pregadores, e agora ele é convertido e passa a ser um homem usado por Deus, e diga-se de passagem, um dos maiores missionários que já pisou a face dessa terra, né? Então, a gente sempre dá muita ênfase à história do apóstolo Paulo, e pouco falamos acerca de Ananias. Segundo a tradição, eu não estou falando Bíblia, estou falando agora da tradição. Segundo a tradição, Ananias foi bispo em Damasco, tá? E morreu também, a exemplo de outros discípulos de Jesus, ele morreu como mártir, tá? E, claro, foi um homem fundamental na vida do apóstolo Paulo, né? Porque foi aquele que orou pela conversão de Paulo e pela libertação de Paulo, tá? Então nós queremos destacar aqui algumas características importantes na vida de Ananias. Primeiro, Ananias foi um homem capaz de ouvir a voz de Deus em detalhes. Olha o que diz o versículo 10 que nós lemos, né? A Bíblia diz aqui que havia um homem em Damasco, o seu nome era Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Deus chama ele pelo nome, Ananias, e ele imediatamente responde dizendo: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor diz para ele: levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta por um homem chamado Judas, e lá, pela casa de Judas, né, lá tem um homem chamado Saulo, e ele está orando, e numa visão ele viu, quando entrava um homem chamado Ananias, punha-lhe a mão sobre a cabeça para que tornasse a ver. Tá? Então, o que nós aprendemos aqui? Que todo aquele que quer exercer uma chamada, ele quer prestar serviço ao reino, essa pessoa precisa aprender a ouvir a voz de Deus em detalhes. Ananias ouviu a voz de Deus em detalhes. E a pergunta que nós precisamos fazer aqui é a seguinte: será que nós temos ouvido a voz de Deus? Será que estamos sendo sensíveis a ponto de ouvir a voz de Deus em detalhes, como Ananias ouviu? O que a gente vê muito na igreja nos dias de hoje são pessoas que estão na igreja, mas ainda não entenderam qual é a sua chamada.
ainda não entenderam qual é a sua vocação, ainda não entenderam qual é a responsabilidade que Deus quer lhe atribuir, a área ou a forma que Deus quer lhe usar. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas estão muito insensíveis e já não ouvem mais a voz de Deus em detalhes. Ananias não. Ananias foi capaz de ouvir a voz de Deus em detalhes. E o que nós observamos quando olhamos para as Escrituras Sagradas é que desde o Antigo Testamento, Deus sempre falava com homens que ele escolheu para o seu propósito. Por exemplo, Gênesis capítulo 12, a Bíblia nos mostra Deus falando com Abraão. Quando Deus tem um encontro com Abraão e diz para ele: sai da tua terra, da casa de teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. A Bíblia nos mostra em Êxodo, capítulo de número 3, Deus falando com Moisés, lá na sarça de fogo ardente, quando Moisés temia, e ele disse assim: agora eu me virarei para lá e verei essa visão. E aí o Senhor disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E aí o Senhor começa a falar com Moisés: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem, e eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Então, o que nós vemos ali? Deus falando com alguém que ele escolheu para o seu propósito. Samuel, capítulo de número 3, primeiro livro do profeta Samuel. Nós vemos Deus tendo encontro com Samuel, que ainda era um mancebo, e chamando ele pelo nome. Ele, por não conhecer ainda a voz de Deus, ele vai até Eli e pergunta a Eli se era Eli que estava chamando. E na terceira vez ele entende que era Deus chamando ele e diz: olha, quando você escutar essa voz, diga o seguinte: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então, o que nós vemos ali? Deus falando com alguém que ele escolheu para o seu propósito. O que dizer de Jeremias, capítulo de número 1, onde a Bíblia diz que Deus fala com Jeremias, e ele mesmo escreve, dizendo: e veio a minha palavra do Senhor, e o Senhor disse a ele: antes que tu fosse formado no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. O que nós vemos ali? Deus falando com alguém que ele escolheu para o seu propósito. Ezequiel, capítulo de número 2. No capítulo 1 ele tem a visão dos querubins, e no capítulo 2 o Senhor diz para ele: põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus falando com alguém que ele escolheu para o seu propósito. Então, o que nós entendemos aqui? Que Deus, irmãos, ele é o mesmo, ele não muda, ele ainda continua falando. O que nós precisamos é estar sensíveis à voz de Deus, porque Deus ainda continua falando com as pessoas que ele escolheu para o seu propósito. É claro que cada dispensação, cada período, cada época, Deus tem uma maneira diferente de trabalhar, Hoje nós temos na nossa mão a palavra, Nós estamos vivendo a plenitude dos tempos, e na plenitude dos tempos nós temos aqui a palavra de Deus, e Deus fala conosco através da sua palavra, mas nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus para ouvir ele falar conosco. Nos nossos dias, muitas pessoas ouvem também a voz de Deus, mas poucos obedecem. Tem muita gente que sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, que sabe qual é a chamada de Deus para a sua vida, mas não quer obedecer. E Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 22 a 24, olha o que Tiago diz na sua carta: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Então, Tiago aqui, ele vem nos orientando que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas nós devemos ser cumpridores da palavra, ou seja, ouvir Deus falar, mas também obedecer à voz de Deus. Então, nós precisamos o quê? Responder positivamente ao chamado de Deus. Apesar do questionamento que Ananias fez, e isso é normal, é uma coisa do ser humano, apesar do questionamento, ele respondeu ao chamado de Deus.
Ele questiona: Senhor, mas eu tenho ouvido falar acerca desse homem. Esse homem muito persegue os crentes lá em Jerusalém. Mas Ananias obedeceu à voz de Deus. Todo aquele que quer exercer uma chamada precisa estar pronto para responder positivamente à convocação de Deus. Aí eu pergunto a você: Deus te convocou? Deus te chamou? Você sabe que Deus tem um propósito na sua vida e através da sua vida? Então você precisa responder positivamente a esse chamado. Nem todos, irmãos, respondem positivamente ao chamado. Lucas capítulo de número 9, versículos 57 a 62, a gente vê um exemplo disso, né? O texto, se você puder, abra aí a sua Bíblia, em Lucas capítulo de número 9, e o versículo 57 a 62, o texto diz que Jesus estava em um local e um homem chegou até ele e disse assim: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu fores. E aí Jesus olhou para aquele homem e disse: olha, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem gente que usa esse versículo para dizer que Jesus não tinha casa, que Jesus não tinha morada. Não é verdade. Jesus tinha casa, Jesus tinha morada, mas Jesus era missionário, cada dia ele estava num lugar. Outra coisa, Jesus, irmãos, ele sabia perfeitamente que aquele homem, ele estava querendo tirar vantagem do fato de seguir Jesus, tirar vantagem financeira. Jesus, conhecendo o coração daquele homem, era como se Jesus estivesse querendo dizer assim: olha, não vem querer me seguir, querendo tirar vantagem financeira disso, porque o missionário aqui tem dia que não tem nem onde reclinar a cabeça. Você está entendendo? Aí outro homem, ele chega até Jesus e ele tem o privilégio de ser convidado por Cristo. Jesus olhou para ele e disse: segue-me. E ele disse: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar o meu pai. E Jesus disse o quê? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O que Jesus está ensinando aqui? Em nenhum momento Jesus está desprezando a instituição família, tá? E nem tampouco o pai daquele moço estava morto e Jesus dizendo assim: deixa que alguém enterre esse morto. Não. É que era costume dos judeus o filho só sair da casa do pai depois que o pai morria, porque ele tomava posse da herança primeiro, e aí era como se ele estivesse querendo dizer para Jesus: deixa eu viver ao lado do meu pai, depois que meu pai morrer, que eu tome posse da herança, que eu estiver bem financeiramente, eu não tiver mais nada para fazer, eu vou te seguir, como se servir a Jesus fosse coisa para desocupado. E aí Jesus exorta esse homem, mostrando para ele que para servir a Deus tem que ter prioridade. Você precisa priorizar o seu chamado, priorizar a sua chamada. Jesus disse: olha, você vai e anuncia o reino de Deus. O que Jesus está ensinando aqui também é que nenhuma circunstância da vida pode fazer parar o nosso ministério. A Bíblia diz que devemos pregar em tempo e fora de tempo, ou seja, independente da circunstância. Vai ter dia que você vai estar alegre, você vai ter que pregar. Vai ter dia que você vai estar triste, você vai precisar pregar. Vai ter dia que você não vai estar tão bem, você vai precisar atender a sua chamada. A Bíblia diz que para cada dia basta o seu mal. Então nós temos que ter sempre a esperança de que o dia de amanhã será melhor, tá bom? Então, muitos estão seguindo o quê? O exemplo de Jonas. Estão fugindo do chamado de Deus, fugindo da responsabilidade que Deus lhe atribuiu. E você conhece as consequências que Jonas sofreu por desobedecer o chamado, por desobedecer a voz de Deus, tá bom? Então, em terceiro lugar, para a gente encerrar aqui, Ananias, ele era o quê? Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Tá? Então, ele atendeu positivamente ao chamado de Deus, mas Ananias não atendeu despreparado, não. Ananias era cheio do Espírito Santo. Capítulo de número 9, que nós lemos, o versículo de número 17, a Bíblia diz que ele entrou na casa, colocou as mãos sobre Saulo e a Bíblia diz que ele disse para Saulo: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vias me enviou.
Então Ananias tinha convicção de que Deus havia enviado, de que ele estava na direção de Deus, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então Ananias também era um homem cheio, irmão. Sabe por quê? Porque a gente só pode transmitir para os outros aquilo que a gente tem para nós. Foi o que Pedro disse ao coxo lá, à porta do templo chamada Formosa. O que eu tenho, eu te dou. Você só pode transmitir para os outros o que você tem. Se você é vazio, você vai transmitir carnalidade. Se você é cheio do Espírito, você vai transmitir isso para as pessoas também. Então, todo aquele que quer exercer uma chamada precisa estar cheio do Espírito Santo, porque você vai se deparar com situações que, se você não tiver cheio, você vai ficar, vai deixar a desejar, vai passar vergonha, vai sair frustrado daquela situação, tá? Agora, eu preciso lembrar os irmãos que ser cheio do Espírito Santo, primeiro, implica em testemunho cristão. Ou seja, manifestar o fruto do Espírito, tá? O fruto do Espírito, está lá em Gálatas, ele tem 9 aspectos, né? A bondade, a mansidão, são os 9 aspectos do fruto do Espírito. Você, que é cheio do Espírito Santo, como é que a gente sabe quando alguém é cheio do Espírito Santo? Ele manifesta o fruto do Espírito. Não está escrito na testa de uma pessoa, eu sou cheio do Espírito Santo. Mas a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela dá evidências disto, manifestando o fruto do Espírito. Ou seja, ela tem um testemunho cristão. Deus não vai, irmãos, usar ou encher do Espírito uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que compra e não paga, né? Essas pessoas, para mim, não são cheias do Espírito, até porque tem gente que não sabe diagnosticar quando alguém é cheio do Espírito. Ele acha que cheio do Espírito é quem fala muitas línguas, né? É quem prega bonito, é quem canta bonito. Tem muita gente fazendo essas coisas bonito por aí, mas está vazio do Espírito. Por quê? Porque ele compra, não paga, ele é enrolão nos negócios, ele trapassa nos negócios, né? Não tem palavra, fala e não cumpre, é mentiroso. Então, essa pessoa, ela não é cheia do Espírito, porque ser cheio do Espírito, primeiro, implica em testemunho cristão. Segundo, ser cheio do Espírito faz com que a pessoa anuncie com ousadia as boas novas. A Bíblia diz que, em Atos capítulo 4, os discípulos de Jesus, Pedro e João, eles foram terrivelmente ameaçados pelo Sinédrio por causa da pregação da palavra. E depois de terem sido presos, quando foram soltos, eles disseram: olha, se encontrarmos vocês pregando sobre Jesus por aí, coisa pior vai acontecer com vocês. E a Bíblia diz que eles então se reuniram com a igreja, foram orar, e na oração eles disseram: Senhor, concede-nos que falemos com mais ousadia a tua palavra. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo também implica em ter ousadia para anunciar as boas novas. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo também implica em operar prodigiosamente coisas no reino de Deus. E aí eu deixo como exemplo aqui Atos capítulo 3, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, chega até o coxo e diz para ele, e o coxo pede uma esmola, Pedro diz: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Imediatamente o coxo levantou e andou. Tá bom? Então, primeira coisa que eu digo aqui aos irmãos, tá? Sejamos capazes, que nós possamos ser capazes de ouvir a voz de Deus em detalhes, tá? Apesar dos questionamentos que às vezes nascem no nosso coração, que nós possamos responder positivamente ao chamado de Deus. Questionamento sempre vai existir. Nós somos seres humanos, dotados de emoções, vivemos uma vida cheia de altos e baixos. Questionamentos sempre vão existir, mas que nós possamos responder positivamente ao chamado. E terceiro, que nós possamos buscar ser cheios do
Espírito Santo, para que possamos fazer a obra de Deus, tá bom? Então, eu quero terminar aqui deixando para você 3 perguntas. Primeiro, você tem ouvido a voz de Deus? Segunda pergunta que eu quero deixar para você: você está disposto a atender o chamado de Deus na sua vida? Porque tem momentos que para você atender o chamado, você vai precisar até chorar. E a Bíblia diz no Salmo 126, os que levam a preciosa semente, gemendo e chorando, tá? Eles voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E ainda diz assim, voltarão sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, fazer a obra de Deus, atender o chamado de Deus, muitas vezes envolve sofrimento. E a pergunta é, você está disposto? O Senhor, quando falou com Ananias, ele disse, vai lá e ora por esse homem chamado Saulo, porque eu vou mostrar para ele o quanto há de padecer por amor do meu nome. Pregar o evangelho, atender a chamada, envolve padecer por amor do nome do Senhor. Tá bom? Terceira pergunta que eu quero deixar para você. Qual o sonho que você mais deseja realizar? Será que o seu sonho envolve a sua chamada? Porque se você estiver sonhando, pode ser o sonho mais lindo que for, e ele não envolver a sua chamada, você tem um problema sério para resolver. Porque Paulo disse, em nada tenho preciosa a minha vida, a não ser cumprir com perfeição o ministério qual o Senhor me confiou. Paulo está querendo dizer que atender a chamada, o ministério, era mais importante do que a sua própria vida. Então eu deixo essa pergunta para você. Qual o sonho que você deseja realizar? E aí você vai analisar se os teus sonhos envolvem o plano, o projeto, o propósito de Deus para a sua vida. E na conclusão, eu quero dizer para você que Deus, Ele está no controle de toda a nossa trajetória de vida. Toda a nossa trajetória de vida está nas mãos do Senhor Jesus. Então, aceite a vontade de Deus para a sua vida. Aceite o chamado. Aceite a direção que Deus está lhe dando. Porque fazer a vontade de Deus é sempre o melhor. Tá bom? Que Deus continue abençoando todos vocês do grupo. Tá bom, irmãos? Fique aí do grupo, porque durante esse mês de novembro vão ter mais novidades, tá bom? E com certeza nós temos aí 2021, um ano de crescimento, um ano que vai ser um divisor de águas na sua vida, no seu relacionamento com Deus e na sua chamada no seu ministério, tá bom? Creia nisso, que Deus abençoe a todos. Eu vou orar aqui agradecendo ao Senhor por esse momento e por essa palavra. Querido Deus, te dou graças, muito obrigado por tudo que aprendemos aqui nesse momento, Pai. Quero pedir que o Senhor continue dando graça a cada um dos teus filhos. Que nós possamos, Pai, estar sensíveis. Dá-nos sensibilidade, Pai, para que nós possamos ouvir a tua voz nos detalhes. Que nós possamos, Senhor, responder positivamente à chamada do Senhor em nossa vida, independente das circunstâncias, Pai. E que todos os nossos sonhos, Pai, meu Deus querido, eles sejam construídos, firmados na rocha que é Cristo. E que esses sonhos, Pai, eles possam envolver, em primeiro lugar, a chamada, o ministério, o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Nós queremos te servir, Senhor. Servir a ti, servir a tua igreja, servir o nosso próximo. Enquanto vivermos, Senhor, queremos fazer a tua vontade. Continua conosco. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.